Olá pessoal, boa tarde, né? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciências, né? Então hoje a gente vai entrar num tema bastante interessante, né? Que é o tema da matéria, tema dos átomos. Então a partir de hoje a gente vai entrar nas teorias atômicas. Vocês vão encontrar esse material no livro de vocês, lá na página 85. Deixa eu abrir aqui nossa apresentação, né? Então na página 85, né, você vai encontrar esse título aqui, ó, de que são feitas todas as coisas, né? Então é uma curiosidade que desde séculos e séculos anteriores, né, os cientistas, os filósofos, eles tinham essa curiosidade, né, de que são feitas as coisas, né? Se eu pegar um lápis, por exemplo, e começar a dividi-lo, né, até não poder mais, de que será que é formado aquele material, né? Então, esse capítulo é sobre isso, né? Você vai encontrar essa imagem aí, ó, no início do capítulo, né? Essa obra de arte denominada de Atomium, né? Ela foi feita pelo arquiteto belga André Waterkins, né? Construída em 58 em Bruxelas, na Bélgica. Tem 103 metros de altura e representa um cristal de ferro ampliado 165 mil vezes. Tá aí, ó. Então isso aqui é um cristal de ferro, né? A ampliação do cristal de ferro. Aí, né, no capítulo, faz-se a seguinte pergunta. Deixa eu só botar o tempo aqui. Pronto. A seguinte pergunta: com que essa estrutura se parece na sua opinião, né? Olhando assim, a grosso modo, não sei nem dizer, parece uma pirâmide, não sei, mas tá aí, né? O que vocês já acham que as esferas representam? E as vigas? Então, essa esfera aqui e essas vigas, né? O que será que elas representam, né? Como eu falei, o nome Atomium, né, faz referência à palavra átomo, né? Então, o que são átomos? Será que eles são visíveis ou não ao olho nu? Então, essa é a nossa temática de hoje, né? A gente vai começar, né, a estudar os átomos, começando com o quê? Com os primeiros modelos atômicos, né? Com a ideia geral de átomo, né? Como, né, esses átomos funcionam, né? Como é que ele forma a matéria. Então, essa é o tema da nossa aula de hoje, né? Deixa só eu colocar minha cabeça aqui embaixo. Pronto, né? Então lá na página 86 você vai encontrar lá, ó, ideias sobre a matéria. Primeiro, o que seria a matéria? O que é matéria na ciência, na física? Matéria na ciência e na física, né, é tudo que ocupa lugar no espaço, né, é chamado de matéria. Então, por exemplo, o ar que a gente respira, né? Esse ar que a gente respira, ele ocupa lugar no espaço? Sim, ele ocupa. Então, esse ar é matéria, né? Então, o que você pensar e ocupar lugar no espaço, uma mesa, uma cadeira, uma árvore, né? A água, por exemplo, é o que? É matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Segundo ponto aqui, ó, de que é formada a matéria? Imagina aí, né, se eu pegar, por exemplo, um giz, né? Peguei um giz e vou começar o que, ó, a dividi-lo. Melhor que um giz, se eu pegar aqui, peguei aqui uma bocalzinho de caneta, vou começar a dividir. Eu começo a dividir esse bocal de caneta até chegar a um ponto que eu não consigo mais dividir, né? Então esse ponto que eu cheguei até o final e não consegui dividir, de que será que ele é formado? Se eu pegar a água, por exemplo, né, e vou começar a dividir a água, né, a gotinha de água, vai chegar um ponto que essa água ela não consegue mais se dividir, né? Então de que será que é formado as coisas, essas matérias, né? Então foi pensando nisso, né, que esse filósofo aqui chamado de Lísipo de Mileto, né, ele viveu antes de Cristo, de 460 a 420 antes de Cristo, né? Então ele teve a brilhante ideia de achar que a matéria era formada por quê? Por partículas fundamentais indivisíveis, né? Então ele pensou isso.
tudo que existe no mundo é formado por partículas pequenas, né, que não é possível dividi-las, né? Então a menor parte da matéria em que não consigo dividir, essa é a formação da matéria. E essa, né, por ser indivisível, né, ele como grego, né, resolveu chamar, né, essa partícula de átomo, né? Então a palavra átomo em grego quer dizer o quê? Indivisível. Foi a partir daí, né, que começou-se a fundamentar-se, né, as teorias atomistas, né? Então tinha filósofos, tinha cientistas que acreditavam que a matéria era formada por átomos, que era o quê? Que eram naquele tempo eles tinham noção que era uma partícula indivisível. Então esses cientistas que acreditavam nessa teoria de que a matéria era formada por partículas indivisíveis, né, que são chamadas de átomos, eram cientistas chamados de quê? De atomistas. Eram ideias atomistas, né? Por outro lado, né, havia o quê? Aqueles cientistas que contestavam aquela teoria, né? Eles achavam o quê? Né? Eles achavam, outros cientistas, eles achavam, os que eram contra os atomistas, eles achavam que a matéria era formada por quê? Por 4 elementos fundamentais, que eram eles: a terra, a água, o ar e o fogo. Inclusive, Platão e Aristóteles eram filósofos gregos que achavam, né, que a matéria era formada por esses 4 elementos, né? Terra, água, ar, fogo, né? E essas ideias se manteve até o século XVIII, né? Até o século XVIII, 1900 e alguma coisa, né? Alguns cientistas tinham essa ideia, né? Tinham essa ideia de que a matéria poderia ser formada por essas 4 coisas, se uniria e formaria matéria. Olha aqui esse diagrama aqui, ó, o diagrama que representa, né, a ideia dos 4 elementos, ó. Terra, água, ar e fogo. Elas se combinam, né, para formar outras substâncias, né? Então tá aí as principais ideias, né, iniciais em relação ao átomos, né? A partir daí, cara, esqueci de avisar, ó. Cadê? Volta. Pronto. Esse cara aqui, que eu não falei dele, é o Leucipo de Mileto. Foi ele, né, que teve as ideias atomistas a princípio, né? Então, continuando. Mais para frente, né, lá no século XVII, o que aconteceu, né? Aconteceu, né, que alguns cientistas eles começaram a mudar a forma na qual eles estudavam a natureza, né? Eles começaram o quê? Eles começaram a estudar através de experimentações, através de experimentos. Eles começavam a quê? A criar modelos que pudessem fortalecer as hipóteses, né? Para poder comprovar aquelas teorias, né? Então, a partir daí, né, desse século XVII, né, as ideias atomistas começaram o quê? Começaram a ficar mais forte, porque o estudo da natureza levou-se o quê? A experimentação, né? Então, no início do século XIX, né, esse caboclo aqui, chamado John Dalton, né, ele começou a fazer alguns estudos e com isso elaborar algumas teorias, né? Então a teoria dele era baseada em quê? Em hipóteses testadas experimentalmente. Então John Dalton ele começou a fazer experimentos, né, nas quais, né, para ele comprovava, né, uma teoria atômica. O que a teoria dele falava, né? Que existem diferentes tipos de átomos, né? Para cada elemento, para cada substância diferente, você vai ter o quê? Um átomo diferente, né? Ele também chegou a criar símbolos para representar os átomos. Se você observar aqui, ó, tá aqui, ó, essa bolinha aqui para ele, né? Ele criou símbolos. Seria o símbolo da substância do átomo de hidrogênio. Isso aqui de nitrogênio, do carbono, fósforo, enxofre, né, ferro. Então isso aqui, né, dá-se ideias para quê? Para no futuro criar-se a tabela periódica. Então ele já associava o átomo de hidrogênio a esse símbolo aqui, por exemplo. Ele criou, além de ele achar, né, que cada matéria específica era formada por um átomo diferente,
né, ele percebeu também, né, que existem várias substâncias que são formadas por combinação de átomos, né? Então os átomos eles podiam combinar, né, podiam reagir e formar outras substâncias, né? Então a substância era o que? Era uma combinação de átomos. Eu pego dois átomos diferentes, vou juntar, formar uma combinação, formou-se uma substância. E uma molécula seria o que? A combinação de quê? De dois ou mais átomos. Se eu pegar dois átomos, formei uma molécula, né? Então, a partir daí, né, foi possível teorizar sobre o quê? Sobre as transformações químicas ou reações químicas, que seria o quê? Seria um rearranjo de moléculas, né? Então, um átomo, ele se junta com outro átomo, faz um rearranjo, e isso era chamada reação química, né? Ou seja, átomos se juntam e vão formar outras moléculas se juntam e vão formar outras moléculas diferentes, né? Dalton acreditava que os átomos eram esféricos, maciços e indivisíveis, né? Então, deixa eu mostrar aqui como seria os átomos segundo Dalton, né? Ó, átomos segundo Dalton. Eu não coloquei segundo Dalton, deixa eu só botar uma imagem para vocês verem aqui. Dalton, cadê Dalton? Pronto, aqui o modelo de Dalton. Pronto, seria aqui, ó. Seria o que? Seria uma massa, né? Uma massa esférica indivisível. Né? Ó, por exemplo, o carbono seria assim. A questão é sempre, seria uma bolinha indivisível. Então, essa é o que? É a teoria de Dalton. É o modelo de Dalton, no qual falava o que? Que os átomos, eles eram o que? Eram esferas, né? Indivisíveis. Tá aí, esferas maciças e indivisíveis, né? Com base nisso, né? Ele percebeu o que? Que as substâncias, não sabia que dava para diminuir o tamanho da cara, tô sabendo agora, surpresa para mim. Bom saber disso. Bom saber, ó, não sabia. Legal, vamos lá. Então, o que acontece, né? Com base nisso, né, Dalton teorizou também a questão das substâncias, delas serem simples ou delas serem substâncias compostas, né? O que seria uma substância simples? Seria a substância formada por átomos de um único elemento químico. Um único tipo de átomo, né, forma o quê? Forma uma substância simples. Por exemplo, ó, o gás oxigênio é formado por o quê? Por dois átomos de oxigênio, ó, O2. Então, oxigênio começou um tipo de átomo só, é uma substância o quê? Uma substância simples. Já o gás carbônico, por exemplo, ó, é formado por dois tipos de substâncias, né? Seria o quê? Seria o carbono, que é esse vermelhinho aqui, e o oxigênio, que é esse azulzinho aqui, ó. O carbono já é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por dois ou mais tipos de átomos, né? Então, substâncias simples, né, são formadas por um único tipo de átomos, né? E substância composta são formadas por dois ou mais tipos de átomos. Vamos para frente, né? Que atrás vem gente. O que acontece, né? Então, o modelo atômico de Dalton, ele perdurou por algum tempo, né? Só que, né, os cientistas, eles continuam procurando, continuam estudando, né? O que acontece? Esse físico aqui, ó, John Thomson, que é esse carinha aqui, bigodudozinho, né? Ele estudava o que na época? Ele estudava eletricidade, né? Então ele identificou uma partícula subatômica, né? Uma partícula menor do que o átomo. Que essa partícula, ela é chamada de quê? De elétron, né? Então tá aí, ó, ele identificou o elétron. Então, para ele, né, o átomo, ele tinha o quê? Uma partícula a mais. Ele tinha os elétrons, né? Ele sabia, a princípio, que os átomos, eles eram o quê? Eletricamente neutros. Um átomo, no geral, ele era o quê? Ele era eletricamente neutro. Como ele era físico, ele estudava muito o quê? Eletricidade. Então, ele criou o quê? Ele criou um tubo de raios, chamado de tubo de raios catódicos, que é esse da foto aqui, ó. Então, com isso, ele percebeu, né, que existia partículas com cargas negativas. Ele já conhecia a eletricidade, ele sabia que a eletricidade existia os polos positivos e os polos negativos. Com esse exemplo aqui, com esse experimento dos tubos de raios, os tubos de raios catódicos, ele concluiu, né, que o átomo possuía partículas elétricas negativas,
né? Então os elétrons que ele tinha descoberto, ele tinha o quê? Ele tinha carga elétrica negativa, né? E continha também cargas positivas, né? Então ele teorizou o quê? Qual a teoria dele? Ele fala que o átomo é uma esfera, né, com carga elétrica total positiva, mas dentro dela, né, vai ter partículas negativas, seriam os elétrons que se movimentavam em círculos, né? Então isso aqui, ó, o modelo do Plum Pudding, né? Se você olhar no livro de vocês, tem um modelo do Plum Pudding, que é um doce americano, um doce inglês lá, que é um pudim, né? No qual esse pudim, ele é recheado por passas, né? Então o modelo de Thomson falava isso, né? Que o átomo seria o quê? Seria uma esfera, a ball of positive charge, né? A ball é uma bola maciça, né? Com carga positiva, mas no meio dessa bola incrustado nela teria o quê? Teria as cargas negativas, né? A qual seria, né, a primeira partícula subatômica a ser descoberta, que seria o elétron. Então esse é o modelo de... Cadê do cara? Cadê? É o modelo do Thomson. John Thomson. Cadê? Tá aqui. Deixa eu botar aqui o modelo do Thomson. Modelo segundo Thomson. Aqui não está escrito errado, mas está aqui, ó. Tá aqui, né? O modelozinho, né? Ó. Uma esfera maciça com positiva, né? Com partículas que giravam, né, ao redor delas aí, são partículas negativas. Tá aí, se você está na internet, né, o modelo de Thomson, você vai encontrar algo similar a isso aí, né, ó, partículas, a esfera positiva, né, com partículas negativas. É o modelo de, cadê? Modelo Plum quer dizer ameixa, pessoal. Plum Pudding, né, é o modelo da pudim de ameixa. Tá aí, ó, Plum Pudding, tá aqui, ó. Né, ó. Eu queria ver só como seria um plumpo doce de verdade. Deixa eu ver se aparece aquele. Aqui, pronto, tá aqui o modelo aqui, né? Esse é o pudim. Mas deixa o pudim pra lá. Vamos pra aula novamente, né? Continuando aqui, então tá aí. Modelo atômico de Dalton, esfera maciça, indivisível e esférico. Modelo de Thomson seria o que? Uma esfera com carga positiva, com várias esferinhas girando ao redor, negativas, né, com cargas negativas. Continuando aqui, né, antes de entrar nos prótons e nêutrons, né, é bom falar um pouquinho do trabalho de Marie Curie e Pierre Curie, né. Eles eram cientistas, acho que ela era da Eslovênia, sei lá, não importa, polonesa. O que acontece? Eles, né, estavam estudando o fenômeno da radioatividade, ou seja, eles descobriram o rádio e o polônio, que são substâncias químicas que elas liberam o quê? Liberam partículas, liberam radiações, né? Então, com o trabalho de Marie Curie e Pierre Curie, inclusive Marie Curie ganhou dois prêmios Nobel, a única mulher a ganhar prêmio Nobel foi ela, ganhou 2, né? Por descoberta do polônio e do rádio, né? Do radônio, que são substâncias que emitem partículas. O que acontece? Com esses estudos, né, esse Ernest Rutherford, que é esse cara aqui, ó, ele percebeu, né, que existia 2 tipos de radiação, graças ao quê? Ao estudo de Marie Curie e de Pierre Curie, né? As radiações chamadas radiação alfa, né, e a radiação beta, que são partículas que emitiam, né, que penetravam substâncias. Penetrar, por exemplo, podia penetrar metais, podia penetrar a sua pele, por exemplo, né? Ele não sabia que podia penetrar a pele e podia gerar câncer. Na época não sabia não, mas hoje se sabe, né? Então o que acontece? A radiação alfa, ela tinha um menor poder de radiação. E a radiação beta tinha um poder maior. Ela conseguia penetrar maior a substância a ser analisada. O que acontece, né? Com esses estudos aí, em vez de chamar radiação, né, eles perceberam que essa partícula era chamada de partículas alfa e partículas betas, né? Em 1919, ele concluiu que as partículas alfa, né, o Ernest Rutherford, que é esse cara aqui, ele percebeu que as partículas alfas, né, elas fazem parte do quê? Fazem parte do átomo, e que essas partículas, elas têm o quê? Elas têm cargas positivas, e ele as chamou de quê? De próton, né? Então, os prótons são partículas positivas que fazem
partem do átomo. Ele percebeu também, né, que o núcleo do átomo, ele teorizou que também, que o átomo ele possuía um núcleo, e nesse núcleo existia o quê? As partículas positivas, os prótons. Só que a massa era duplicada lá no núcleo, né? Então, ele percebeu que lá no núcleo, esses prótons que eram positivos, tinha carga elétrica positiva, eles ficavam junto dos nêutrons, que era o quê? Que eram as partículas com o mesmo tamanho dos prótons, né? Que não tinham carga nenhuma, né? Então, o núcleo do átomo, está aqui, ó, é composto por quê? Ó? Por prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que não têm carga nenhuma, né? Na eletricidade, a gente sabe que partículas iguais, partículas com cargas iguais, ela tendem o quê? A se afastar. Então, se o núcleo só tivesse prótons, teoricamente ele ia se afastar e se explodir, né? Mas o que mantém o núcleo unido, né, os prótons um perto do outro, seria o quê? Seria os nêutrons, né? São partículas neutras que deixam que o núcleo fique lá, centrozinho, né? E detalhe, né? Então, no modelo dele, você tinha um núcleo com prótons e nêutrons, prótons com cargas positivas, nêutrons com carga negativa, e ao redor, né, desse núcleo existia a eletrosfera, a qual ela era rodeada por quê? Por elétrons que ficavam circulando. Então, esse é o modelo de Rutherford, né? Seria um núcleo com prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo existe o que? A eletrosfera, na qual os elétrons ficam rodando, se movimentando. E detalhe, esse espaço aqui é um espaço vazio, né? Por quê? Porque os elétrons têm movimento aqui. Então existe um grande espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. E detalhe, os elétrons são partículas mais de 1000 vezes menor do que os prótons e os nêutrons. Então os elétrons têm um tamanho mínimo. Vamos lá, continuando, né? O que aconteceu naquela época lá, né, existiu o aprimoramento da física quântica, que é outro tipo de quê? Que é outro tipo de ciência, né? Com isso, outro cientista chamado Niels Bohr, que é isso aqui, esse aqui do lado esquerdo, né? Então, o cientista Niels Bohr, ele aprimorou o modelo de Rutherford, né? Ele percebeu o que? Ele percebeu que o átomo ele estudou as características da eletrosfera, né? Juntamente com esse James Clerk aqui e Albert Einstein, que é James Clerk, né? E Albert Einstein, né? Ele percebeu, né, que a eletrosfera, a eletrosfera, ela é organizada em níveis, né, em camadas, em níveis de energia, né? Cada camada dessa aqui, ela comporta uma certa quantidade de elétrons, né? E quanto mais longe do núcleo estiver o elétron, mais energia ele possuía. Então é basicamente isso, né? O modelo de Rutherford-Bohr, né? Porque Rutherford-Bohr, que é o modelo de Rutherford, juntamente com o modelo de Niels Bohr, né? O que acontece? Esse modelo, ele vai ser o quê? Um átomo, ele vai ter um núcleo central com o quê? Com prótons e nêutrons, sendo os prótons com cargas positivas e os nêutrons com cargas neutras, né? E a eletrosfera é formada por quê? Por camada, por níveis de energia. E cada camada, ela suporta uma certa quantidade de átomos, né? Então, esse é o modelo atual, né? E esse modelo, ele pode ser modificado, porque na ciência nada dura para sempre. Pode ser estudado, uma teoria ela pode ser refutada, ela pode ser refutada e ela pode, né? E ela pode ser mudada, né? Pode ser mudada. Então, esse aqui, né, seria o modelo de hoje, né? Átomo, né? Núcleo positivo, eletrosfera negativa, né? Dividida em camadas. E cada camada vai o quê? Ela vai comportar uma quantidade máxima de átomos. Aí, dando continuidade, né? Um exemplo aqui da matéria, né? Tem a matéria, que é uma gota d'água, né? Nessa gota d'água eu vou ter moléculas, né? Tá aqui uma molécula H2O, né? Vou ter um átomo de hidrogênio aqui, outro átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio aqui, Esse átomo aqui de oxigênio é formado por quê? Por um núcleo, né, central, que contém o quê? Cargas positivas
e cargas neutras. E por quê? E por uma eletrosfera. Na eletrosfera eu vou ter o quê? Os elétrons com carga negativa. No núcleo eu vou ter os prótons com cargas positivas e cargas neutras, né? Continuando aqui, ó. Aqui é o resumo geral. Está aqui o nosso átomo, né, ó, eletrosfera com 1, 2, 3, 4 elétrons, né? Elétrons com cargas negativas, prótons aqui no centro, ó, com cargas positivas. Detalhe, ó, no átomo normal, estável, a quantidade de prótons ela vai ser sempre igual à quantidade de elétrons, um átomo normal, né? Lógico que esse átomo ele pode ganhar ou perder elétrons, mas teoricamente a quantidade de prótons aqui, ó, ela vai ser a quantidade de elétrons. Então, como a carga elétrica do elétron é negativa e a dos prótons é positiva, então as cargas se anulam. Então, teoricamente, né, o átomo ele vai ter o quê? Ele vai ter carga neutra, né? Núcleo contém prótons e nêutrons. Eletrosfera, né, seria a região onde podemos encontrar os elétrons, pessoal. Então, por hoje é isso, né? Hoje é isso que a gente vai estudar, né? Os modelos atômicos, né? Se você botar aí no Google, aí, ó, modelos atômicos, você vai ver todos eles aqui, ó. Né? Você vai ver o Dalton, Thomson, Rutherford e o modelo Rutherford-Bohr, né? Então você pode usar sempre, né, a internet para obter mais informações, né? É importante que vocês estudem, né? Vocês leiam o texto, né? Leiam o texto, né? Resolvam os exercícios e sempre que possível vejam vídeos a mais na internet, ok, pessoal? Então tá aí, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. A aula que vem a gente vai continuar esse conteúdo porque é um conteúdo bastante extenso, né? É um conteúdo bastante extenso, então a gente vai levar umas 2 ou 3 aulas para terminar, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado, mandem para mim no PV as questões, tá ok? Então até a próxima, pessoal.